Oiê! Tudo bem, gente? E aí, vamos dar continuidade às nossas lives, aqui a nossa sequência de lives? Estamos já na nossa terceira live e nós falamos esses 2 últimos dias aí sobre como começar. Ontem nós falamos um pouquinho sobre... como que era, gente? Olha, falhou minha cabeça aqui. Ai, meu Deus! Nós falamos sobre motivação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento, tá? Então, para quem acompanhou esses 2 últimos dias aqui ao vivo junto comigo, me ouviu falar sobre esses 2 assuntos que eu falei. E para quem não ouviu, para quem não esteve aqui junto com a gente, né, ao vivo, tem a possibilidade de ter acesso a essas lives acessando o link ali da minha bio, que é um link onde você se cadastra para receber essas lives gravadas, junto com um materialzinho extra que eu tô formulando para vocês, né, que é um resumo dessas lives e uma receitinha todos os dias, tá? Então, se você quiser se cadastrar, se você por acaso não viu essas 2 lives, é só se cadastrar lá que vocês recebem isso lá no e-mail de vocês todos os dias, tá? Eu geralmente envio a live, que nem agora, nós estamos fazendo uma live aqui, né? A nossa terceira live. Eu normalmente envio no outro dia, já pela manhã, junto com esse conteúdo todo lá, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento. É um conteúdo que, assim, eu particularmente gosto muito e, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu já testei muita coisa durante todos esses anos de prática, não só na nutrição, né, na minha prática pessoal ali do dia a dia mesmo, com relação à dieta, com relação à alimentação. E o que eu vou falar pra vocês aqui hoje é o que eu pessoalmente acredito, o que eu pessoalmente aplico dentro da minha casa e que, assim, é um planejamento que deu certo na minha vida e que eu acredito que pode dar certo na vida de vocês também, tá? Então, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que parar, né, pensar do princípio de se organizar com relação a essa alimentação. E ontem nós falamos sobre alimentação no sentido de comer comida de verdade e tudo mais, e aí eu quero que vocês partam desse princípio de ter comida de verdade, como que eu vou me planejar para ter isso dentro da minha rotina, tá? Então a nossa live de hoje é sobre isso, e se você de repente tem alguém que você conhece, alguém da sua família que de repente possa se beneficiar por esse conteúdo, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live e mandar para alguém, tá bom? Eu vou esperar mais uns minutinhos, 1 minutinho só pra gente começar. E aí a gente vai falar sobre esse planejamento. E assim, pessoalmente eu adoro isso, eu pratico muito isso dentro da minha vida e eu acredito que vocês vão gostar muito. É um assunto muito legal, tá? Vamos começar? Antes que a gente fique atrasando, vamos começar com vocês todos que estão aqui já. É o seguinte... Ontem nós falamos sobre traçar objetivos, né? Então a ideia é que vocês coloquem em prática esses objetivos de vocês. Um desses objetivos, ele pode estar relacionado ao emagrecimento ou não, mas quando a gente pensa em saúde, em comer comida de verdade, em se alimentar de forma saudável, a gente tem aqui todo um planejamento para basear essa alimentação saudável. E assim... Eu vou começar contando a minha história do quanto eu penei para chegar nesse planejamento que eu vou falar aqui para vocês hoje. O que acontece? Eu sou casada, apesar da carinha aqui, eu sou casada há 13 anos. Imagina, hoje eu tô com 33, com 20 anos de idade, eu me deparei ali com uma rotina de uma mulher casada. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que planejar a minha alimentação, eu tinha que planejar a alimentação da minha família. E o que acontecia? No início, eu ia pro mercado, né? Eu sempre tive essa rotina de ir no mercado a cada 15 dias, uma semana e tudo mais. E eu ia pro mercado e eu não ia com planejamento nenhum, eu não fazia nenhuma rotina, eu não planejava o que eu teria de refeições ali na minha vida, eu não planejava o que eu teria de comida dentro da minha geladeira. E eu chegava no mercado simplesmente e comprava aquilo que eu achava legal. Então, aquilo que eu achava bonito, eu tenho isso na minha cabeça muito claro. Eu lembro que eu ia no mercado e eu olhava aquilo que estava bonito, sabe? Acho que a grande maioria de vocês deve ter essa rotina também. A gente vai no mercado, a gente fala, tá bom, vou lá, tô precisando comprar comida, vou lá. Só que aí o que acontece na maioria das vezes? A gente chega lá, a gente se depara com um monte de opções
E aí a gente não sabe exatamente o que escolher, o que colocar dentro do nosso carrinho, o que a gente vai fazer durante a semana. E assim, por muitas vezes eu testei fazer isso, de ir lá comprar, né, aquilo que eu achava bonito. Então eu chegava lá, olhava uma melancia, nossa, olha, essa melancia tá bonita, deve estar saborosa, deve estar gostosa, vou levar. Ah, esse brócolis tá legal, tá bonito, tá grande, eu vou levar. Enfim, eu fazia isso com tudo. Imagina, com 20 anos de idade, sem experiência nenhuma e sem maturidade nenhuma, eu costumava fazer isso com a minha rotina. Então eu comprava esses alimentos de acordo com isso. Aí chegava lá, comprava carne, muitas vezes, enfim. Só que o que acabava acontecendo? E eu acredito que muitos de vocês, né, se vocês vivenciam isso também com a cozinha, depois vocês comentam aqui comigo. Eu levava pra minha cozinha, pra minha geladeira e montava aquela geladeira bonita. Então ficava bonito, né? Aquelas folhas, comprava alface, rúcula, um monte de coisa, couve, enfim, e colocava lá. Só que eu não planejava nada. Então, como eu não planejava nada, o que acontecia? Estragava metade. Então, muitas vezes, assim, por inúmeros anos da minha vida, eu acabei jogando comida fora. Eu acredito que muitos de vocês, né, fazem isso. Acredito que na casa de vocês também deve acontecer isso, né? Comenta aqui pra mim. A gente acaba comprando muita coisa, ou comprando pouca coisa, ou comprando aquele alimento que a gente não planeja fazer, ou não tem uma receita na cabeça, e acaba jogando fora. Então, assim, esse desperdício de comida, pra mim, era uma das coisas que mais atrapalhava a minha rotina, e era uma das coisas que mais me deixava triste. E o que eu fazia? Eu falava, poxa, eu quero comer saudável, eu quero ter uma alimentação saudável. Só que o que acabava acontecendo? Eu comprava tudo isso, metade ia pro lixo, muito dinheiro gasto, muita comida desperdiçada, e eu acabava não comendo 100% saudável, porque o que acabava acontecendo? Acredito que muitos de vocês também devem ter essa rotina. A gente trabalha praticamente o dia todo, né? Por mais que muita gente hoje esteja em home office, a gente acaba trabalhando muito. E aí o que acaba acontecendo? Chega no horário do jantar, por exemplo, se você não tem nada planejado, se você não tem nada pensado, você vai pedir alguma coisa. Então, por muitas vezes, eu acabava saindo do trabalho 8, 9 horas da noite e não tinha nada planejado na minha rotina. E aí o que acabava acontecendo? Eu acabava pedindo alguma coisa para me alimentar, acabava pedindo alguma coisa para minha família se alimentar, e a gente acabava comendo aquilo ali e aquela alimentação ficava dentro da geladeira, né? Então, a hora que você ia lembrar daquilo ali, você abria a gaveta da geladeira, tava tudo meio passado já. Então, assim, por muitos anos eu fiz isso. Aí teve um certo momento da vida que eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, já que a gente quer comer direitinho, eu vou montar marmitinha e aí o negócio vai dar certo. Também não deu certo. Por que também não deu certo? Porque isso é uma experiência que eu tive, tá? Talvez outras pessoas não tenham essa mesma experiência que eu. Mas o que acabava acontecendo? Eu fazia uma grande quantidade de carne ou de frango, eu fazia uma grande quantidade de alguma outra coisa que ia acompanhar essa carne e esse frango, eu fazia uns legumes, e aí normalmente colocava 2, 3 opções, porque nem tudo dá pra congelar, né? E aí o que acabava acontecendo? Eu colocava isso dentro das marmitinhas, e aí colocava ali uma mandioquinha, uma carne, ou um frango, um brócolis, uma cenoura, e congelava. Só que aí, na prática, é muito lindo a gente pensar dessa forma. Eu vou fazer as marmitinhas e aí eu vou comendo isso. Só que chegou um determinado momento que a gente já não queria mais comer aquilo. Então, assim, você comer aquilo ali na segunda, no almoço e no jantar, na terça, no almoço e no jantar, na quarta, no almoço e no jantar, na quinta-feira, quem já fez isso aqui sabe como é que é, né? Quem já fez esse tipo de rotina sabe como é que é. Então, o que acabou acontecendo? Também não deu certo. Também foi uma rotina que não ficou, não durou por muito tempo, foi insustentável, né? A gente fazia por alguns períodos, mas não conseguia fazer sempre. E aí que eu comecei, depois de muitos anos, depois de muitos erros, né? Depois de muita coisa dando errado, eu comecei a pensar, lá as meninas falando, não dá, a gente acaba não conseguindo, né, perde o sabor, enfim. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a planejar essa rotina alimentar minha de uma forma um pouquinho diferente. E é uma das formas que eu penso de planejamento alimentar, pensando em comer saudável, e que eu passo aqui para os meus pacientes que eu acho legal. Então, assim, depois de toda essa vivência, depois de tanta coisa dando errado, eu pensei numa forma onde eu pudesse fazer isso e que realmente fosse uma forma sustentável, que eu pudesse, de alguma forma ou de outra, levar uma alimentação saudável e
conseguir ter sempre alguma coisa na minha geladeira, no meu freezer, enfim. Então, assim, eu sei que muitos de vocês querem comer saudável, eu sei que muitos de vocês têm um foco, têm um objetivo para ser alcançado nesse período, mas o primeiro passo para tudo é fazer esse planejamento. E como que você vai fazer esse planejamento? Isso aqui que eu vou falar para vocês é assim, ó, dica de ouro, sabe? Aquela coisa assim, ó, de amiga para amiga, tá? O que eu comecei a fazer na minha casa? Basicamente, hoje, não esquece que eu sou nutricionista. Hoje eu faço na minha casa um planejamento de comida saudável, de comer comida de verdade. Então, basicamente, o que eu faço? Eu faço uma lista antes de ir para o mercado. Mas não é aquela lista assim, eu vou comprar tal coisa, tá precisando de tal coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, eu faço um planejamento e não precisa. Num primeiro momento pode ser que seja difícil de você fazer isso, mas num segundo momento você já consegue tirar de letra e depois, com o decorrer do tempo, você não precisa nem se planejar nesse sentido. Mas vamos pensar numa rotina onde você consegue variar bastante aquilo que você tá comendo. Então, por exemplo, pensa que, vamos supor que é você e seu marido só na sua casa, né? 2, 3 pessoas na sua casa. Você vai pensar nas quantidades conforme aquela rotina daquelas pessoas. Então, meu marido almoça e janta em casa. Meu filho almoça e janta em casa. Eu almoço e janto em casa. E você faz um planejamento em cima disso. Então, a ideia é você ir para o mercado já pensando naquilo que você precisa para não ficar estragando nada. Porque daí a gente evita esse desperdício, né? Eu falei aqui desde o começo que o que mais doía meu coração quando eu fazia uma rotina alimentar e que eu ia no mercado e comprava aquilo tudo, era o fato de ter que jogar fora metade das coisas porque eu não planejava. Então, quando você planeja isso, fica tudo muito mais fácil. Coisa assim, ó, de 10 minutinhos. Hoje, basicamente, o que eu faço na minha rotina? Eu planejo, então são 10 refeições que eu tenho que fazer no dia, né? Eu, mais 3 pessoas na minha casa, 2 pessoas na minha casa. Então, nós somos em 3 e eu faço isso vezes 3. Então, são 30 refeições na semana. 30 refeições na semana, mas eu preciso de 5 opções, pelo menos, para essa alimentação acontecer. Então, quais são as 5 opções? Eu sempre coloco 5 opções de carne. Então, eu posso começar com uma carne vermelha, uma carne branca, um patinho moído, uma carne moída, um frango desfiado, um frango em cubinho, um peixe, se você come, né? As carnes, e eu distribuo isso entre todas essas refeições. Posso colocar o final de semana também, porque daí já facilita, e aí você já organiza essa alimentação em cima disso. Legumes e verduras, né, se você consome isso também no dia a dia, eu sempre compro mais ou menos pensado para a semana. É óbvio que muitas vezes, até acho que quem já me viu fazendo aqui, às vezes eu faço aquela quantidade de legumes maior para sobrar, né, para o almoço, para o jantar, porque a gente faz isso. Então, quando você planeja essa rotina mais ou menos com quantidades, de acordo com o que você vai precisar e para o número de pessoas que tem na sua casa, tudo fica muito mais fácil, você não desperdiça nada. E outra coisa que eu sempre faço, isso, assim, de uns 5, 6 anos pra cá, que foi assim, acabou com os meus problemas dentro de casa. Carne, eu normalmente compro já contado para cada um. Então, mais ou menos uma média de 200 gramas por refeição por pessoa em casa, né? Então, se você vai ter 10 refeições durante a semana para essas pessoas, 30 refeições vezes 200 gramas cada refeição, enfim. E eu compro essa quantidade e eu não faço as porçõezinhas pequenininhas, porque uma outra coisa que acabava fazendo com que eu não fizesse minha rotina alimentar era o fato de eu chegar na minha casa e ter lá um tablete desse tamanho de carne congelada. Quem nunca? Não é assim que acontece? A gente chega em casa e a gente fala, não, tá bom, então eu vou chegar na minha casa e vou fazer o jantar. Aí a gente chega em casa, já tá cansada, já tá, né, destruída ali do dia a dia, tá cansada, tá sem muita vontade de ir pra cozinha. Você não vai ficar 1 hora ainda na cozinha entre descongelar aquela quantidade de carne, preparar e pensar em alguma preparação, enfim. Então, assim, o que eu vejo hoje de diferença daquele tempo atrás é que justamente eu não fico fazendo esse tipo de estratégia. Hoje eu não tenho mais carne congelada crua dentro da minha geladeira, do meu freezer. Por quê? Porque eu tento facilitar a minha vida da melhor forma possível. Então, por exemplo, o que eu geralmente faço? Ao invés de comprar porções pequenas de 200, 300, 500 gramas para eu fazer em cada refeição que eu vou fazer
lá na minha casa, eu já compro a quantidade que eu preciso e eu já faço toda essa carne. Então, por exemplo, 1,5 kg de carne moída, vou usar ela aqui como exemplo. 1,5 kg de carne moída, eu já faço tudo de uma vez. Já que eu vou ligar o fogo, vou perder um tempo ali na cozinha, eu já faço tudo de uma vez. Aí a gente come aquela quantidade e depois eu porciono ela pronta. Eu não preciso guardar essa carne pronta, né? Essa carne processada, pronta ali, para 20, 30, 40 dias. Não, é para aquela próxima refeição ou para aquele próximo dia ali que você precisa comer alguma coisa. Você entende? E aí você tendo sempre isso ali fácil, a Jaque falando que cozinha tudo de uma vez. Quando você tem isso fácil ali dentro da sua rotina, que você coloca isso para facilitar a sua vida, você só vai precisar preparar o restante. Então, assim, 2 coisas que eu sempre tenho no meu freezer, que eu acho que, assim, pra planejamento é um negócio que quebra um galho demais. É você ter essa carne pronta, independente de ser carne vermelha, ser frangos, o que for. Sempre assim, eu falo que os miúdos, né, assim, no sentido de carne moída, frango desfiado, coisinhas que dá pra você deixar ali no jeito. As demais carnes, pode ser que você precise, de repente, grelhar ela e tudo certo, na hora você consegue fazer isso, é mais rápido, né? E algum tipo de raiz, se você come. Então, por exemplo, meu marido tá aqui pra confirmar, né? Quando você prepara isso, quando você tem isso dentro do freezer, é você chegar na sua casa, e eu falo por experiência própria, é você chegar na sua casa, tirar essa porção que você precisa e montar o prato e cada um esquenta o seu prato rapidinho, coisa de 15 minutos, enquanto você de repente faz alguma outra preparação ali junto, monta uma salada, monta alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de linha de raciocínio, de fazer isso facilitar a nossa vida, a gente consegue manter isso por mais tempo. Então, você tendo lá uma carne mais ou menos no jeito, pra você só tirar pra aquela semana, tá? Já tá prontinha ali. E você tirar pra aqueles dias, pra você preparar alguma refeição rapidinha. Você ter, de repente, um legume cozido, no sentido de ser raiz, né? Porque daí você permite muito mais um congelamento, por exemplo, uma mandioquinha, uma mandioca, enfim, algum alimento que você consegue, alguma raiz que você consegue só tirar também e aquecer isso dentro do seu prato ali, dentro do seu micro-ondas, ou se você for fazer isso num forninho ou na própria frigideira, enfim, facilita para você montar aquele prato. E aí, na hora que enquanto você tá esquentando aquilo ali, você tem alguma coisa prática para preparar. Então eu sempre falo das folhas que você pode deixar já lavada, preparada, planejada para a semana. Então não custa nada 1 horinha ali no domingo da gente fazer, o pessoal usa muito o termo meal prep, né? Que é você preparar as refeições. O que são essas refeições? É você deixar mais ou menos engatilhado para a semana. Eu falo isso, gente, porque assim, de fato, são 10 anos aqui vendo pessoas na minha frente falando que não conseguem planejar uma rotina alimentar. E quando colocam isso em prática, isso facilita muito a vida. Então, assim, eu consegui, de alguma forma, trabalhar isso dentro da minha casa, porque eu também sou dona de casa, eu também cuido de filho, eu também tenho rotina, eu trabalho até tarde, assim como todas vocês. Então, assim, o que eu tô falando aqui agora são estratégias de planejamento que eu faço. Não é que eu vi em algum lugar, não, foram anos errando, foram anos fazendo de uma forma que não dava muito certo, que não funcionava e que hoje funciona. Então, assim, tirar 1 horinha ali do domingo para preparar essas refeições, para deixar mais ou menos no jeito planejado, facilita muito, evita com que a gente faça furos sem necessidade. Quem me acompanha aqui, quem me conhece, quem é meu paciente, sabe que eu sou super a favor da gente comer alguma coisa diferente, né? Eu adoro, gosto muito de pizza, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu faço questão de ter ali uma vez ou outra uma pizza na minha rotina. Eu gosto muito de vinho, vocês acompanham aqui também, vocês me veem fazendo isso. E eu acho válido a gente ter, mas no dia a dia, na rotina do dia a dia, facilita muito. A Aline tá falando aqui, faz toda a diferença, faz muita diferença. Então, assim, ter uma carne já cozida, pronta, lá no forno. Hoje de manhã, olha que engraçado, me veio isso à cabeça agora. Na hora do almoço, a gente tava nós 3 em casa, né? Eu, meu marido e meu filho. E não tinha, assim, eu não tinha planejado nada pro almoço, eu tava ali naquela coisa de fazer as coisas de casa, né? A labuta do dia a dia.
E aí eu abri a geladeira e falei, bom, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Aí tinha um restinho do jantar de ontem, aí meu marido comeu. Meu filho comeu alguma outra coisa, eu falei, bom, eu vou pegar tudo que é restinho e vou fazer como se fosse um ovo com alguma coisa aqui. Foi isso meu almoço, junto com uma saladinha. Então assim, quando você tem alguma coisa planejado, nada vai pro lixo. Nada vai pro lixo, nada vai ser desperdiçado, nada vai ser jogado fora. Então, voltando lá no nosso planejamento, eu tenho uma carne no jeito, já pronta, já preparada, já ali, né, no jeito, para facilitar meu dia a dia, principalmente pro período da noite no jantar. Eu tirar do freezer isso e colocar isso dentro de um prato ou aquecer dentro de uma panela para facilitar minha vida. Eu tenho algum tipo de raiz ou algum tipo de carboidrato que de repente eu como, ou eu tenho isso no meu dia a dia, que faz parte do meu dia a dia, que faz parte da minha dieta, ok, já tá ali, eu facilito minha vida também. E os outros dois que seriam para introduzir dentro dessa alimentação, fora as frutas, né, que daí as frutas você pode também comprar porcionado pra família, que também é legal para evitar jogar fora. Eu tenho normalmente o legume e a verdura. O que eu faço com esse legume e com essa verdura? Eu deixo as folhas todas lavadas para a semana, para já facilitar a minha vida, para facilitar a rotina, e eu acredito que muitas de vocês também já devem fazer isso. E isso, assim, quebra um galho demais. E os legumes é a única coisa que eu faço na hora. Então, antes, também é um outro exemplo. Antes, o que eu fazia? Nessa época das marmitinhas. Normalmente, quando eu fazia essa marmitinha pronta, né, essa marmitinha já no jeito lá de frango, carne, um purezinho de alguma coisa, ou uma raiz junto, né, uma mandioca, uma mandioquinha, o que acontecia? Eu normalmente falava, não, então eu vou fazer os legumes e eu vou deixar no jeito. Eu cozinhava tudo no vapor. E quando você cozinha no vapor, você deixa o alimento úmido, apesar dele não ser imerso na água, né? Ele não tá ali dentro da água, ele fica úmido. Só que o que eu fazia? Eu falava, não, tudo bem, eu vou deixar ele cozidinho e vou deixar ele num potinho na geladeira. Só que aquilo não durava muito tempo. Por quê? Porque ele tá úmido, porque ele acaba juntando um pouco mais de bactéria ali. Então não é tão interessante quanto você preparar na hora. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a planejar dessa forma para que pudesse ser uma coisa que eu tivesse fresquinho ali todo dia. E hoje, junto com essas estratégias de você deixar a carne no jeito, de você deixar os legumes ali, né, as raízes cozidas, e você deixar uma saladinha pronta, a única coisa que eu preparo na hora são os legumes. Como é que eu faço? Eu acho assim, hoje, pra mim, tá, gente? Eu tô usando o meu exemplo aqui hoje de planejamento que cabe dentro da minha vida, o que foi, assim, o que acabou com o meu desperdício de alimento, o que acabou com a minha falta de planejamento dentro de casa e a escapada da dieta. Os legumes, enquanto você tá aquecendo as outras coisas ali, os legumes você faz na hora numa frigideira com uma pontinha de manteiga ou um fiozinho de azeite. Então, assim, tô aquecendo aquela coisa, tô montando minha saladinha aqui na hora. Eu corto esses legumes cru mesmo, tá? Então eu misturo tudo. Eu ponho cenoura, brócolis, abobrinha, mandioquinha, tudo que eu tiver ali de legumes, eu coloco nessa frigideira, uma colherinha de manteiga, um fiozinho de azeite se eu quiser no lugar dessa manteiga, um pouco de sal, um pouco de pimenta ou um temperinho que eu quiser, acabou. Fechou essa frigideira, fogo baixo, tampei ela com uma tampa, acabou. Coisa de 15 minutinhos isso tá pronto. E aí vai ficar saboroso, porque não fica aquele alimento, né, aqueles legumes sem graça, cozido no vapor. Ele fica mais douradinho, ele vai ficar aquela coisa mais saborosa. E aí, enquanto isso, eu tô fazendo as outras coisas. Eu tô montando uma salada, eu tô picando um tomate pra colocar nessa salada, eu tô terminando de lavar uma saladinha que de repente não deu tempo no domingo e tô aquecendo o restante da minha comida. E aí, o grande ponto disso tudo é você não precisar sempre comer a mesma coisa. Por quê? De novo, aquela história da marmitinha. Segunda-feira eu tô comendo aquilo e falo, nossa, que delícia. Na terça eu já não quero mais. Na terça eu já não acho tão gostoso. Você entende? Eu acho que muitos de vocês já vivenciaram isso. Se vocês já vivenciaram isso, comenta aqui, ó. Manda uma mensaginha pra eu saber. A gente não quer comer todo dia a mesma coisa. A gente não tá afim, né? Aquela coisa de, ai, nossa, tá bom. A grande maioria das pessoas querem e podem fazer isso e gostam de fazer isso, fazem numa boa.
Mas eu penso assim, ó, se a gente pode variar essa alimentação, se a gente pode ter isso dentro da nossa alimentação de uma forma simples. Vocês sabem que eu sou muito simples e prática, quem me conhece aqui sabe. Eu sou muito simples e prática, direta, rápida com as coisas, eu gosto de praticidade na cozinha, eu não quero chegar na minha casa 8 horas da noite e ter que preparar alguma coisa ainda, ficar 1 hora na cozinha, né? Não tem necessidade da gente fazer isso. Então, se você puder facilitar a sua vida dessa forma, isso é uma experiência minha, funciona muito bem. Você não vai desperdiçar alimentos, você vai evitar jogar muita coisa fora, você vai preparar ali na hora aquela rotina e você evita ficar furando a sua dieta. Esses dias atrás, até ontem, acho que foi, meu marido falou assim, você podia fazer uma sopa. E eu falei, bom, vou fazer uma sopa. Por quê? Porque eu tenho em casa sempre uma carne de panela congeladinha. Ela não fica por muitos dias, né? Por muitas semanas. Por quê? Porque a carne crua, você pode congelar ela por 3 meses sem problema nenhum. Mas a carne já manipulada ali, né? Ela feita, cozida, preparada, refogada, enfim, você pode deixar ali na geladeira, no seu freezer, no freezer, tá, gente? Não na geladeira. No freezer por 20 dias. 30 dias no máximo, dependendo da carne. Então, o que eu faço? Se eu vou fazer uma carne de panela, ou se eu vou fazer uma carne para fazer uma sopa, um frango desfiado, eu faço uma grande quantidade. Então, ao invés de fazer aquele pouquinho, 200 gramas para fazer uma sopinha, aquela coisa toda, não, eu já vou no 1 quilo. Sabe? Então, assim, esse fazer em grande quantidade facilita muito. Eu não vou fazer esse 1 quilo de carne para uma sopa. Eu vou fazer em pequenas quantidades. Eu vou tirar uma parte dessa carne, vou fazer aquela sopa do dia ali, a gente come, tudo bem. Outra coisa que você pode fazer também, de repente, não vou ter tempo na sexta-feira porque eu tenho um compromisso, ou porque eu vou fazer uma reunião online aqui, eu vou precisar almoçar rápido e tudo mais. Você pode fazer uma grande quantidade e já deixa ali prontinho, já deixa no jeito. Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui hoje com relação ao planejamento é vocês realmente tentarem facilitar a vida de vocês. Eu falo que é a carta na manga, sabe? Ter sempre alguma coisa ali pra facilitar o nosso dia a dia. Porque senão a gente fica maluca, não é? Eu acho que a grande maioria de vocês aqui, que tá aqui junto comigo nessa live, é mãe, é dona de casa, trabalha fora, tá trabalhando muitas vezes de casa, né, no home office hoje que a gente tá enfrentando esse momento, mas a gente não tem tempo pra ficar perdendo, muito menos ficar lá na cozinha. A gente sabe que não é só 1 hora, né, que a gente fica, né, a gente sabe que não é só 1 hora que a gente fica, então eu falei de 1 hora, mas assim, 1 hora pra preparar alguma coisa. A gente fica muitas vezes 1 hora ali pra preparar, pra fazer, e aí tem a louça pra lavar, e tem aquela monte de coisa pra fazer. Uma outra coisa que é legal disso tudo, desse planejamento, é que você vai sujar uma panela de uma vez. Então assim, 1 quilo de carne, você vai sujar uma vez só. Você vai porcionar depois, o potinho é mais facinho de lavar do que uma panela grande que vai ficar ali, de repente, para você fazer isso toda vez. Então, facilita muito a vida, facilita demais a vida. Então, assim, uma experiência minha hoje de planejamento aqui, que eu tô passando para vocês e que eu acredito que pode ser que muitas de vocês já façam isso na casa de vocês, mas eu tô falando aqui para reforçar isso, para vocês lembrarem que dá para ter uma alimentação saudável sem precisar criar receitas mirabolantes ou criar uma rotina mirabolante para deixar essa alimentação funcionar, tá? Então, a ideia hoje aqui era passar um pouquinho disso. Eu espero que eu tenha ajudado quem nunca, né, ou quem tá começando agora numa alimentação saudável e não pensou dessa forma que eu tô falando aqui. E quem tiver alguma coisa para acrescentar também de ideias e do que faz em casa, de repente, pode mandar aqui pra gente, manda aqui nos directs, vão compartilhar, ou então daqui a pouquinho eu vou postar uma foto lá no feed, comenta lá como é que você faz essa rotina, como é que você se planeja, como é que você se organiza, dá uma dica lá que de repente a sua dica, né, ou a sua dúvida pode ser alguma coisa que pode ajudar alguma de nós aqui. Então eu vou postar, assim que eu postar lá, vocês mandam no comentário, tá bom? Lembrando que, pra quem tá aqui junto comigo assistindo essa live, eu tenho compartilhado todo o conteúdo, né, dessas lives também lá no Telegram.
Então, hoje, né? Hoje, durante o horário da tarde, eu fiz os vídeos referentes. Fiz os áudios referentes aos vídeos de segunda e terça. Então, se você me acompanha lá, você vai receber também os áudios na forma de resumo, né? Aliás, os resumos na forma de áudio para vocês acompanharem essas lives também. Então, se você não me segue lá, ou se você não tá nesse canal, tem o link ali na minha bio, só se cadastrar lá. E também para quem, de repente, não pode acompanhar essas lives aqui todos os dias, também dá para se cadastrar lá por esse link, que eu estou enviando todos os dias um resumo dessas lives junto com o vídeo. Então, de repente, por algum motivo você não vai poder assistir, eu tenho enviado lá para vocês esse link para vocês assistirem as lives junto com um resumo e uma receitinha todos os dias, tá? Para tentar facilitar essa vida de vocês. Hoje eu vou mandar lá para vocês com essas dicas todas. Provavelmente não consiga mandar hoje, tá, gente? Mas amanhã de manhã, no máximo, tá no e-mail de vocês com essas dicas que eu passei aqui hoje para quem chegou pela metade aqui da nossa live ou para quem tá chegando agora. Vocês vão receber essas dicas todas lá, mais um resumo, né? Mais o link dessa live que a gente fez aqui agora, junto com uma receitinha, tá bom? Então se inscrevam lá se vocês quiserem receber essas informações todos os dias, tá bom? Obrigada, gente! Que bom, Iris! Fico feliz aí, ó, me ajuda demais, que bom, fico feliz, tá? E eu espero de coração, tô fazendo essas lives aqui todos os dias às 6 horas da tarde, para ajudar vocês de alguma forma. Pode ser que muita coisa que eu fale aqui vocês já tenham ouvido ou vocês já façam dentro da rotina de vocês, mas eu quero reforçar isso todos os dias de alguma forma para ajudar quem puder ser beneficiado com isso, tá? Então, por isso, se vocês puderem compartilhar com alguma amiga, com alguém, com a mãe, com alguém da família, eu vou ficar muito feliz. Meu objetivo aqui não são números de pessoas, tá? Não quero milhares de pessoas aqui, eu quero poder ajudar. Eu recebo muita mensagem de vocês pelo direct, né? De relatos de vocês, isso me deixa muito feliz. Meu objetivo aqui sempre vai ser ajudar de uma forma ou de outra. Então eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback de vocês, tá bom? Ó, amanhã nós vamos falar sobre intestino. Até alguém me mandou uma mensagem por direct perguntando se eu ia falar em algum momento sobre disbiose. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre intestino, mas eu vou dar uma pincelada sobre disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, né? E aí a gente se organiza para falar de alguns assuntos que vocês quiserem também, tá bom? Então, se vocês tiverem sugestões de assuntos, eu já tenho todo um cronograma já pensado para esses 30 dias, né? Então eu fiz todo um planejamento para esses 30 dias, mas eu posso, de repente, mexer em alguma coisa, tá? Então me falem, se vocês tiverem sugestões, deixa lá nessa última foto que eu vou postar, tá bom? Ó, obrigada, tô vendo um monte de mensaginha de vocês aqui, muita gente que eu conheço, queridas demais. Um beijo para todos vocês e ó, até amanhã, tá bom? Brigadão, beijo!